Muita gente não começa a empreender porque tem o quê? Medo. Medo de quê? Medo de quebrar, medo de não dar certo, do que as pessoas vão dizer, de que ela vai ficar devendo, de que... Gente, e agora eu vou trazer uma pesquisa, que essa pesquisa mudou a minha vida radicalmente. Primeira vez que eu ouvi falar dessa pesquisa, eu morava lá na Inglaterra, eu li um livro. E esse livro falava justamente dessa pesquisa. Tá? A pesquisa é da Universidade Cornell University, do Robert L. Leahy. Leahy, não sei. Tem até livro dele, que é The Worry Cure, que é a cura da preocupação. Né? No caso, esse aqui foi o nome do estudo dele, mas eu acho que tem um livro também que tem o mesmo nome. Aí ele diz 7 passos para você parar, para as preocupações pararem de parar você, tá? E o que diz esse estudo? Ele provou lindamente, graças a Deus, que 85% de tudo o que você teme, de todos os seus medos, jamais irá acontecer. Gente, eu vou falar de novo. 85% de tudo, de todos os seus medos, jamais irão acontecer. Gente, eu não sei como é que isso soa nos ouvidos de vocês, mas para mim foi muito libertador. Me libertou assim, muito. Muitas áreas da minha vida. Porque eu ficava pensando, mas e se isso, e se aquilo, e se. E aí eu comecei a trazer uma voz diferente para mim. E se der certo? E se for muito melhor do que eu imagino? E se? Sabe, eu comecei a trazer todos esses e se's para mim. E isso se mudou a minha vida. Isso foi lá atrás, gente, muitos anos atrás que eu li esse livro. E aí, gente, se 85% de tudo que você tem medo jamais vai acontecer, ficou 15%. Concorda? 15%. Só que olha só, gente, desses 15%, que vai acontecer alguma coisa que você tem medo, 79% das pessoas que aconteceram esses 15%, elas disseram que o que aconteceu foi muito menos mal do que elas pensavam. Foi muito menos grave do que elas imaginavam. Elas lidaram muito melhor com a situação do que elas imaginaram. 97% de tudo que você... Aí ele foi provando, foi quebrando esses números. Então, resumidamente, 97% de tudo que você teme nunca vai acontecer ou vai ser muito menor do que você imaginava. Gente, 97%, então ficou só 3%. Ou seja, de tudo que você tem medo, só tem 3% de chance de acontecer. 3% de chance. Do que? Você pensa em abrir um negócio, por exemplo, empreender. Aí você fica pensando que vai quebrar, que vai ficar devendo. Gente, de 100% de chance, tem 3% de chance desse negócio dar muito ruim. De você quebrar, de você se endividar, de você... Entende? Por quê? Porque tudo, gente, a gente depende da nossa vontade. Nós vamos ali e vamos aprendendo, vamos evoluindo. Muita gente acha, não, porque eu não sou capaz. Ou eu não estou pronto. A gente nunca vai estar pronto. A gente está sempre no caminho ali, aprendendo, evoluindo e ficando pronto. E melhorando. O mais importante de tudo é que você esteja melhorando todos os dias. Todos os dias. Hoje eu sou melhor do que ontem. E amanhã eu serei melhor do que hoje. Eu terei aprendido mais. Amanhã eu saberei mais do que eu sei hoje, porque hoje eu já estudei um pouquinho, já aprendi um pouquinho. Por isso que é tão importante a gente estar sempre aprendendo, a gente estar sempre estudando, a gente se sentir que estamos aprendendo, que estamos evoluindo, porque isso vai aumentando a nossa autoconfiança, entende? E vai melhorando também os nossos resultados, claramente. E aí a gente precisa viver uma vida, gente, que realmente, que verdadeiramente vale a pena. E não viver uma vida que os outros vão empurrando na gente. Ter um trabalho, por exemplo,
que você detesta, que você odeia, que não faz sentido para você, com um salário que não faz sentido para você, que não paga as suas contas, porque você acha que você tem que viver pagando conta, que você tem que viver pagando boleto, e você não tem que viver pagando boleto. Aliás, você está aqui para ter uma vida plena e abundante. Só que a pessoa tem medo de largar ali o empreguinho dela, que já não dá para nada, que não é maior dificuldade do mundo. Ela tem medo daquilo ali. E muitas vezes tem um desejo de começar a empreender, por exemplo, e ela não consegue, porque o medo paralisa. Esse tal desse medo paralisa. Gente, e o medo, eu não preciso falar, né? O medo não é de Deus. Não é. Se está na Bíblia dizendo 366 vezes, não tenha medo, não tenhais medo, é porque o medo não é de Deus. É esse medinho bom, esse medinho que faz a gente sobreviver, esse medinho que faz a nossa espécie perpetuar. Esse é o medo bom. Mas o resto do medo todinho, esses 97%, não é bom. Porque esse medo é que não deixa você ir para frente. Esse medo é o que está te segurando. Você imagina um elástico que está te prendendo. Você quer ir para frente e ele está te segurando. Esse é o medo. Que está impedindo a tua vida de progredir. Que está impedindo você de dar passos maiores. Que está te fazendo ficar no mesmo lugar que você está hoje há tantos anos e sem resultado nenhum. Numa vida frustrada, numa vida infeliz. Então, eu quero que vocês hoje pensem muito nisso. Nesse medo. Se o medo que você tem faz sentido, de onde é que vem esse medo? E o medo, gente, é um sentimento muito humano, mas ele, ao mesmo tempo, muito limitante, né? Ele vai limitando a vida da gente, ele vai podando a vida da gente e vai mantendo a gente sempre ali pequeno no medo. E aí, gente, eu quero falar agora de quais são os principais medos que as mulheres têm, tá? Se vocês lembrarem de algum outro medo que eu não falei aqui, vocês colocam aí para mim que eu vou adorar saber. E se você tiver alguma sugestão de algum tema, alguma coisa, escreve também. Ou manda no direct lá no Instagram, que eu vou amar saber. Quem sabe nossa próxima conversa vai ser justamente sobre esse tema que você vai estar sugerindo hoje, tá? Então, quais são os maiores medos das mulheres? Rejeição, rejeição, fracasso. O velho medo de não ser boa o suficiente, gente, síndrome da impostora. Esse sentimento, gente, tudo, como eu disse, vai nos podando. O medo da rejeição, geralmente as mulheres estão em relacionamentos tóxicos, elas têm muito esse medo de ser rejeitada. E aí, o que esse medo de ser rejeitado, o que ele causa? Ele causa uma pessoa que sem vontade, uma pessoa muito infeliz, que ela vive todo o tempo querendo a aprovação do outro. E muitas vezes esse outro vai estar pisoteando a pessoa. Porque para ele se sentir grande, ele tem que estar pisando na outra. Entende? Então, essa rejeição é muito ruim. Por isso é tão importante a gente se conhecer. A gente se conhecer, a gente se amar. A gente entender o nosso real valor. Quando você entende isso, te dá asas. Né? As asas que Deus quer que a gente realmente tenha a coragem de lutar e fazer o que a gente acredita, tá? Quanto mais, gente, consciência você tiver, entender o seu medo, entender de onde é que vem esse medo, mais fácil fica para você superar esse medo. Por isso que é tão importante você entender, tá, por que eu tenho medo disso aqui? Né? Quem tem medo de avião, pensar, gente, mas a possibilidade, a chance de um avião cair é mínima. Então, se faz sentido, não faz. E aí você pode ir desenvolvendo algumas técnicas. Você pode, como essa que eu falei no começo, fechar os olhos, se imaginar num lugar diferente, talvez se imaginar num lugar que você goste, numa praia, num parque. Fazer essa expiração, para ir se acalmando e falando que, né, e vai conversando com você, que aquilo ali, e vai contando a verdade para você. Por isso que é importante a gente entender qual é o nosso pensamento e qual é a verdade. Olha, a chance de você cair no avião e morrer é muito pouco, quase nada. Então, assim, você vai conversando com você e você vai se acalmando, gente, funciona demais. E aí você vai ficar cada vez mais forte, mais resiliente. E aí, queridas, eu quero que vocês hoje pensem nisso. Quais são os medos que estão te paralisando? Quais são os medos que estão te impedindo de ir além? Se eles fazem sentido, se eles não fazem sentido, qual a origem desse medo?
para você começar a cortar esse medo em pedacinhos e se livrar dele o mais rápido possível, para que você tenha a vida plena e abundante que você merece. Tá? Mais uma vez, se você ainda não seguiu o nosso canal, por favor, já segue o nosso canal, é muito importante para a gente, né? Compartilhe com as amigas, com as mulheres, com os grupos de WhatsApp, os grupos de mães, os grupos dos prédios, os grupos da escola. É muito necessário, gente, esse vídeo do medo, e tem muita gente por aí vivendo no medo. Não é muita gente, não é pouca não.